Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário e também àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom contar com a participação de cada um dos irmãos neste culto ao Senhor. Queremos, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, alguns avisos à igreja, conforme já deve ser do conhecimento de todos os irmãos, ou de quase todos os irmãos, pelo menos que estiveram hoje pela manhã têm ciência disso. Ontem à noite faleceu a irmã Áurea da Paz. O culto fúnebre foi realizado hoje à tarde aqui em nossa igreja, seguido do sepultamento ali no Parque das Flores. Devemos nos lembrar de orar em favor desta família, para que Deus traga o conforto para toda aquela família. Quero também lembrar aos irmãos as atividades da igreja. Temos uma semana aí repleta de muitas atividades, como costuma ser no mês de dezembro. Quero lembrar aos irmãos que na próxima terça-feira acontece o culto de Natal com os motociclistas, o motoculto que tem acontecido a cada mês na quadra. Neste mês de dezembro acontece em caráter especial, antecipado para o meio do mês, é sempre na última terça-feira do mês, e alusivo ao Natal. Estaremos reunidos, portanto, na terça-feira, na quadra, e os irmãos que desejarem poderão estar presentes. É sempre um bonito culto, temos uma participação efetiva de um grande número de motociclistas que têm nos alegrado com a sua presença e com o seu envolvimento. Na quarta-feira, à tarde, haverá uma programação especial na MCA. A MCA receberá a irmã Diva, que é psicóloga, e ela falará sobre o tema depressão, e a diretoria da MCA está abrindo a irmãos que não são parte da MCA, que também possam assistir a essa palestra. São todos convidados, portanto. Na quarta-feira à noite, nós teremos em nosso culto um momento especial de gratidão a Deus pelo casamento da irmã Valderese, irmão Fernando, a diaconisa Valderese. O casamento acontecerá no civil na quarta-feira, ao meio-dia, e nós teremos então à noite um momento de gratidão em nosso culto de oração. A cerimônia de casamento religioso propriamente acontecerá no Rio de Janeiro. Nós não poderemos estar presentes, mas eles nos concederam a oportunidade de agradecer a Deus juntamente com eles na quarta-feira à noite, e a igreja está convidada. A semana prossegue também com essas programações. Nós fomos convidados, na quinta e na sexta-feira, acontecem as solenidades referentes à formatura do Seminário do Norte. Na quinta-feira, o culto da família, e na sexta-feira, a colação de grau. Temos 2 seminaristas de nossa igreja concluindo seus estudos no seminário. O diácono Marcos Pereira conclui o curso de teologia, o irmão Cláudio Vitor conclui o curso de música sacra, e a formatura deles acontecerá, portanto, na sexta-feira, a colação de grau. Eles convidaram toda a igreja a participar desta celebração. E no próximo sábado acontece aqui em nossa igreja também o casamento da irmã Mariana, filha do pastor Hélio Moraes, e ele também pede que convidemos a igreja para esta cerimônia no próximo sábado à noite. Domingo estaremos juntos aqui, lembrando que é terceiro domingo do mês, temos a assembleia ordinária da igreja. Inclusive, deveremos ouvir em profissão de fé os irmãos que desejarem ser batizados no último domingo desse mês de dezembro. Feito, portanto, esse aviso aos irmãos que desejarem se tornar membros da igreja, para estarem presentes na próxima assembleia, e durante esta semana entrarem em contato com o pastor da igreja para maiores esclarecimentos. Procurem também a irmã Lenira Luna, e ela poderá orientá-los quanto a isso. Quero lembrar ainda que há algumas campanhas em andamento. Uma delas, a campanha referente aos brinquedos de Capungópolis. Já por 2 sábados acontecem mutirões ali em Capungópolis para pintura de pneus. Os irmãos são convidados ou a conseguirem a doação de pneus velhos, pneus que não são mais usados, naturalmente, ou a se unirem a nós na pintura de pneus. Ali estão ficando muito bonitos os pneus que serão usados nos brinquedos e também na ambientação de Capungópolis, já para o nosso acampamento. Por falar em acampamento, acelerem as suas inscrições. Certamente nosso acampamento 2013 será muito concorrido. Será o início das celebrações dos 90 anos da igreja, e teremos como orador oficial o
pastor Manfred Grellert. Ele estará conosco, juntamente com Liane, sua esposa, e nós começaremos, portanto, em alto nível, nossas celebrações dos 90 anos da igreja. Está feito, portanto, o apelo para que os irmãos façam sua inscrição, e conforme mencionamos domingo passado, nosso desejo é que se inscrevam, não apenas aqueles que irão ficar hospedados em Capungópolis, no alojamento, mas também aqueles que irão ficar nas casas e mesmo os passantes, aqueles que irão durante o dia para participar das atividades ali em Capungópolis. Desejamos que todos se inscrevam para que possamos ter uma participação mais efetiva de todos. Os irmãos que ainda não adquiriram suas agendas deverão fazê-lo, deverão adquirir sua agenda enquanto ainda há agendas disponíveis. E as outras campanhas são referentes ao Natal. Estamos fazendo doações para cestas de Natal, que a igreja sempre oferece nessa época do ano, e também doações para a campanha da Visão Mundial, e estamos doando presentes para crianças carentes. A igreja está recolhendo, está recebendo essas doações. Teremos, inclusive, um culto de Natal especial aqui em nossa igreja no dia 22, às 18 horas, quando se encerrará esta campanha de doações de presentes para organizações mantidas pela Visão Mundial. Está feito, portanto, esse apelo também para que os irmãos se envolvam e participem dessa campanha. Com essas comunicações, eu gostaria apenas de mencionar agora algumas presenças que alegram o nosso coração. Estamos felizes em ver o irmão Souto Maior conosco, é sempre bom vê-lo. Estou feliz em ver também o casal Joesil e Margarida Barros. Como é bom vê-los, como é bom ver a irmã Margarida, que tem estado ausente em virtude de tratamento de saúde. Temos orado em seu favor e estamos muito felizes em vê-la nesta noite. Certamente, sim, temos também a alegria de ver o pastor Hermes. Pastor Hermes e a irmã Maria José, os pais da irmã Valderese, estão aí conosco, chegando ao Recife. Sejam bem-vindos, é muito bom revê-los nesta noite. Certamente há outras pessoas entre nós a nos visitar, cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos aqueles que nos visitam, que se colocassem de pé para que pudéssemos vê-los. Puxa, que bonito grupo, muito obrigado. Desde hoje pela manhã que temos o irmão Edvilson, sua esposa, conosco, felizes em tê-los entre nós, são parte da família capunguense já. Pastor Maurício também está ali com sua esposa, que bom revê-los. Queremos dizer a todos vocês que é uma alegria tê-los participando deste culto. O cartão que vocês estão recebendo é uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. Você vai perceber que junto ao cartão uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. E assim poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor a todos abençoe. E neste momento, ao som do prelúdio, nós nos prepararemos em oração para cultuar ao Senhor. Veículo de placa KKI 3542, um Honda Fit, está com seu alarme disparado lá no Colégio Americano Batista.
Pedimos à congregação que se coloque de pé, no introito bíblico, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Leamos. Mas tu, Belém Efrata, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel. Cantemos Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres. 90 do HCC. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, que hoje nessa casa haja alegria, que a Tua palavra seja pregada àquele que não tem Jesus ainda, e que Jesus Cristo possa transformar a vida daquele que ainda não conhece. Continua, nosso Deus, recebendo de nós esse culto, ser com toda a liderança dessa igreja. Abençoe o pastor dessa igreja, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Regozijai-vos no Senhor,
Um dos momentos alegres que nós vivemos como igreja é a oportunidade de apresentar ao Senhor e colocar diante da igreja filhos de pessoas da igreja e suplicar as bênçãos do Senhor sobre esta vida. Hoje nós temos uma apresentação de bebê que alegra muito o nosso coração. Na verdade, André Felipe e Isabela Lima são motociclistas que começam a frequentar nosso motoculto e hoje trazem o Nicolas, e eu gostaria de convidá-los para virem aqui à frente com o Nicolas, porque nós gostaríamos de orar por ele, colocá-lo diante do Senhor, colocar esta vida diante do Senhor, lembrando a André e a Isabela que, de acordo com a Bíblia, os filhos são presente de Deus, são herança do Senhor, presente que Deus nos dá. E quando recebemos esse presente, com ele nós recebemos também a missão, a tarefa e a oportunidade de criá-los, dando-lhes instrução e encaminhando essas vidas no caminho que devem seguir. A boa notícia é que a palavra de Deus nos traz todos os ensinamentos de que precisamos. E também que Deus se dispõe a nos ajudar nessa tarefa e nessa missão. Podem chegar mais para cá, eu quero ter a alegria de ter o Nicolas bem perto. E quero dizer a vocês que nesse momento em que nós agradecemos a Deus a vida de Nicolas e que nós colocamos esta vida diante do Senhor, nós também nos comprometemos como igreja a orar por ele. Nós desejamos, e nós não tivemos a informação a tempo de tomar as providências para isso, mas nós tomaremos as providências para que Nicolas também esteja recebido no rol de bebês de nossa igreja, como parte dessa família. E vocês receberão também uma Bíblia que possam ler para ele, uma Bíblia com histórias bíblicas que possam ser lidas para o seu filhinho ao longo do seu desenvolvimento e da sua formação. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos agradecer a Deus a vida de Nicolas, a bênção que ele representa para André e para Isabela, e colocar também essa vida diante do Senhor, para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor os oriente como pais na instrução do seu filhinho. Senhor Deus, no momento em que nós temos Nicolas conosco, nós queremos colocar esta vida nas tuas mãos, expressando nossa gratidão pela bênção que ele representa para os seus pais, suplicando o teu cuidado, a tua proteção, o teu amparo sobre ele, mas suplicando também que tu abençoes e uses os seus pais na instrução ao seu filhinho, para que eles, em contato com a tua palavra e em comunhão contigo, possam proporcionar também ao seu filho uma instrução de acordo com os teus ensinamentos e que ele se desenvolva sempre em busca da tua vontade. Que a tua bênção esteja sobre este lar, suprindo cada necessidade, guiando os seus passos e derramando a tua paz sobre eles. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Uns podem se assentar. Hoje no culto da manhã nós falamos que alguns casais e alguns outros irmãos nossos estavam na nossa igreja, estavam retornando para passar férias, outros voltando de férias. E agora à noite tem pessoas que estão saindo para viajar, estão viajando para passar um período de férias, outros com família fora de Recife, fora de Pernambuco. É o caso da irmã Iracema Vanderlei, sabe? Viajará essa semana para encontrar familiares em Brasília. O irmão Ronaldo, a irmã Ana Paula viajarão também. E por falar em viagem, o pastor Roberto deu notícias da viagem dele. Ele ainda não chegou em Porto Alegre, ele está em Pernambuco. Ele está visitando as nossas frentes missionárias, ligou de Salgueiro
pedindo à igreja que orasse pelo Alto Pajeú. A seca está castigando a população ali em Floresta, Afogada em Gazeira, e pedindo-nos que, como igreja, orassem pelo povo que mora nessas localidades. Estão sofrendo pela falta de chuva, pela seca, estão passando necessidades. Nós devemos orar também pela família da irmã Áurea da Paz, pelo irmão Juvenal, sobrinhos e toda a família. Ela faleceu ontem e foi enterrada hoje à tarde. E devemos orar por irmãos nossos que estão nos hospitais, estão em casa, estão se recuperando de cirurgia. A irmã Areli Perrucci não passou bem hoje pela manhã e está no hospital, está sendo observada. Devemos orar por ela. Davi Rodrigues, o filho da irmã Damares, ele está em São Paulo, fez uma cirurgia, já está se recuperando, vai em breve tirar os pontos. Falei com ele há pouco tempo, está bem. Nós devemos continuar orando por ele. Devemos orar por Yolanda Queiroz de Sá, sua saúde. Pastor Fernando Ribeiro, ele está na UTI do Hospital Sabin com alguns problemas no coração. Devemos orar por ele. Fez um cateterismo, mas precisa de mais alguns ajustes. Pela irmã Edith Amorim, está no hospital. Pedro Raiker Jofilson, neto da irmã Uda, restauração da sua saúde. Devemos continuar orando por Margarida Barros, está conosco, devemos continuar orando por ela, pela sua saúde. Pelo irmão Nicodemos da Paixão, Camila Ramos. Camila é sobrinha da irmã Anali e de Quelita. Há uma semana ela sofreu um acidente automobilístico com muitas fraturas, já foi submetida a algumas cirurgias e será necessário mais outras. Está no hospital, devemos orar por ela. Por Aline Oliveira, Jéssio Shoa, Eliane Melo, pastor Merval Rosa, irmã Valdreis Fernandes. Por Josias Santana, ele é no Rio de Janeiro, mas é irmão da irmã Josélia Santana, aqui da nossa igreja. Pede que oremos por ele também. E pelos projetos da nossa igreja, pela nossa igreja em si. Final de ano é um período que vamos nos avaliando, que a gente possa estar diante de Deus com os planos que Ele tem para nós, e a gente aceitemos dele os planos que Ele tem para nós, que são melhores do que o nosso. Convido para essa oração o diácono Leomir Bastos, está retornando de um período aí de descanso. Ele fará essa oração, lembrando de todos esses pedidos que foram feitos. Vamos pedir à igreja que se coloque de pé. Nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja, esta igreja que prega a tua palavra, pelo fato, ó Pai, dela estar reunida, prestando culto a ti. Nós somos gratos, ó Pai, pelas pessoas aqui presentes que têm o desejo de ouvir a tua palavra. Permita, ó Pai, que a tua palavra possa tocar fundo, principalmente naqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Que esta noite possa ser uma noite de salvação. Quantos são os nomes lembrados nesta noite, ó Pai, que precisam da tua ajuda, principalmente para que tenham a sua saúde restabelecida. Permita com que esta bênção possa ser estendida a cada nome citado nesta noite, para que possamos ter alegria juntamente com essas pessoas envolvidas. Abençoe os seus familiares, ó Pai, para nesse momento de dificuldade, esses seus familiares possam contribuir para que a saúde dessas pessoas seja restabelecida. Abençoe também a tua igreja neste momento em que está se preparando para o ano 2013, ajudando cada ministério da mesma, para que possamos ter pessoas comprometidas, para que o teu trabalho possa continuar nesta região, frutificando, abençoando cada líder, principalmente o pastor Ney, ele que tem esta responsabilidade sobre os seus ombros,
não só de motivar, de estimular, mas principalmente de levar a Tua palavra a este rebanho. Nos ajude no decorrer deste culto, onde já temos sentido bem de perto a Tua presença com os cânticos aqui realizados. No nome santo de Cristo Jesus é que suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Pode sentar-se. Há sempre um momento do culto que nós reservamos para dedicação e consagração das nossas vidas ao Senhor e também para a entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero convidar os diáconos escalados para este momento de dedicação de dízimos e ofertas para se posicionarem, e nós iremos, nesse instante, dedicar este tempo à consagração de nossas vidas ao Senhor. Todos nós podemos fazer dessa parte do culto, deste momento de culto, um momento em que colocamos diante de Deus a nossa vida, o nosso ser, o que somos e o que temos ao seu serviço. É também um momento quando colocamos e entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, responsáveis pela manutenção do trabalho da igreja, não apenas da igreja local, mas também do trabalho missionário. Mencionava hoje pela manhã como nós estamos felizes com as realizações e conquistas da igreja, graças ao compromisso dos irmãos. Mencionava, inclusive, que, entre outras coisas, nós tivemos na sexta-feira passada a inauguração do nosso templo em Porto de Galinhas, que alegrou muito o nosso coração. De hoje a 8 estaremos inaugurando o nosso templo na cidade de Brejão. E isto é sinal de avanço e é reflexo da fidelidade e do compromisso dos irmãos. Mas também representa desafio. E nós esperamos que esta fidelidade se mantenha, para que projetos ainda mais arrojados e sonhos que têm sido nutridos possam se tornar realidade, que Deus possa continuar realizando sua obra através de nós. Temos como igreja o desafio permanente ainda das prestações em relação à quadra que foi adquirida, talvez a grande vitória, a grande conquista deste ano de 2012, mas que nos propõe aí um desafio permanente de a cada mês honrar os nossos compromissos, e apelamos para que os irmãos mantenham sua fidelidade para que possamos prosseguir com esta conquista e honrando aquilo que temos nos comprometido. Mas isso depende da disposição e do compromisso dos irmãos. Por isso, neste momento, em que todos nós, sem exceção, estaremos dedicando os próximos instantes à consagração de nossas vidas ao Senhor, no silêncio, no íntimo do nosso coração. Os irmãos que desejarem poderão aproveitar este momento para colocar diante de Deus seus dízimos e suas ofertas, sejam para as atividades da igreja de um modo geral, seja para algum projeto específico que pode ser mencionado, nominado no envelope que os irmãos terão em mãos. Vamos, portanto, neste momento, ao som de uma música especial, colocar os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor. E
eu não temerei me quebrantar, lavar teus pés com meu chorar. A tudo que eu sou vou derramar. Só quero esperar sempre aos teus pés. Só quero habitar em quem tu és. Tu és lindo, lindo, e eu nem sei como expressar. Lindo, lindo, tu és tão lindo pra mim. Oh, tu és lindo, lindo, tu és. Santo, 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 tu és 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 lindo, lindo, e eu nem sei como expressar. Lindo, lindo, tu és tão lindo pra mim. Só quero esperar sempre aos teus pés. Só quero habitar Em quem tu és. Nós vamos, neste momento, orar, colocando diante de Deus os dízimos e ofertas trazidos neste momento. Vou pedir à irmã Marta Ribeiro que nos dirija a Deus nesta oração, lembrando que, de acordo com a palavra de Deus, nossa fidelidade ao Senhor é simplesmente reflexo de sua fidelidade para conosco, de seu amor e de sua generosidade para conosco. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos na tua casa de oração, para te agradecer as inúmeras bênçãos que de tuas mãos temos recebido. E neste momento, nós queremos te pedir também a tua orientação no emprego deste dinheiro, para que o teu evangelho seja espalhado pela face da terra. Ser com cada um de nós, dando a tua proteção, perdoando as nossas faltas e livrando de tudo quanto é mal. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.
Estava previsto para este culto contarmos com a presença do pastor Márcio Duran, coordenador da Universidade Mackenzie, em São Paulo, mas por motivo superior ele não pôde estar conosco. Aguardaremos uma outra oportunidade para recebê-lo entre nós. Ele nos comunicou da sua impossibilidade de participar deste culto, conforme estava previsto. Daremos continuidade, portanto, a este momento com a leitura bíblica. O pastor Apolônio Cavalcante nos conduzirá na leitura do Salmo 101, versículos de 2 a 6. Essa congregação que se coloque de pé. Leitura bíblica responsiva. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Longe de mim estará o coração perverso, não conhecerei o mal. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Amém. Podem se assentar. Cantemos do Inário para o Culto Cristão, 472, Tua vontade faze, ó Senhor. Oh
Meus irmãos, como é bom podermos buscar na palavra de Deus aquilo que pode ser aplicado à nossa vida, à nossa história e à nossa experiência. Gostaria de tomar como ponto de partida para a nossa mensagem nesta ocasião uma expressão encontrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 5. Paulo vem falando de uma série de experiências difíceis que a nossa vida pode apresentar e o processo como estas experiências vão nos fazendo crescer. Mas eu gostaria de me deter especificamente nessa frase encontrada, quando o apóstolo Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Temos tido a alegria de, em nossos cultos de oração, nas quartas-feiras, estudar o Sermão do Monte. E há duas coisas que fascinam quando estudamos o Sermão do Monte. Uma delas é a proposta extraordinária de vida apresentada por Jesus Cristo para os seus seguidores. Uma promessa maravilhosa. Por outro lado, a constatação que temos de que algumas vezes o ideal apresentado por Jesus se nos apresenta longe demais. Nós nos sentimos às vezes em dificuldade para visualizar e para experimentar aquilo que Jesus propõe, porque parece por vezes que a sua proposta está um tanto distante da nossa experiência. No capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, por exemplo, nos versículos de 43 em diante, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aparentemente nada mais lógico, nada mais simples, nada mais natural, é a nossa proposta óbvia. No entanto, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Um desafio aparentemente distante de nós. Jesus chega a propor em outro momento que os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo na mesma medida em que nós nos amamos a nós mesmos. No Sermão do Monte ele propõe ainda que tudo quanto desejamos que os homens nos façam, assim devemos fazer nós também. Jesus propõe uma vida pautada num amor semelhante ao amor do Pai, semelhante ao amor de Deus. No belíssimo poema de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, entre outras coisas, que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é apresentado na palavra de Deus como tendo duas características fundamentais. O amor de Deus é incondicional, ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. O amor de Deus é universal, ele desconhece barreiras, desconhece limites.
Quando nós estudamos o amor de Deus como apresentado nas Escrituras, a boa notícia é que nós somos alcançados pelo amor de Deus de qualquer forma. Aliás, a Bíblia nos diz que mesmo se formos infiéis, Deus permanece fiel. O lado fácil da história é sermos amados. O lado fácil da história é sermos alcançados pelo amor de Deus. Esse é o lado bom. O lado desafiador é encontrar a proposta das Escrituras de que nós devemos usar o amor de Deus como referência para o nosso amor. A atitude divina como referência para a nossa atitude. Devemos buscar ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Devemos assumir uma atitude semelhante à atitude assumida por Ele. Devemos ter o modo como Deus age em relação a nós como referência para o nosso agir em relação aos outros. O que fazer diante de uma proposta que parece tão distante de nossa realidade? Sejamos honestos. Não é o nosso impulso natural amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Sejamos honestos. Nós não vamos desejar o bem aos nossos inimigos como algo que brote naturalmente do nosso coração. Nós não vamos assumir uma atitude de desprendimento e de disposição para amar os outros com tanta facilidade, em especial destinar o nosso amor a pessoas que nos maldizem, que nos perseguem, que nos ferem, que nos entristecem, que trazem dor ao nosso coração. Mas é justamente por isso que o apóstolo Paulo nos aponta um caminho muito interessante na expressão que encontramos no texto que lemos. Paulo fala do amor de Deus derramado em nossos corações. Ele não fala do nosso amor, não fala de um amor que brote de dentro de nós e de nossa natureza. Isso não aconteceria. Não fala de algo que aconteça naturalmente a partir de nossa própria decisão e simplesmente de uma disposição interior de amar incondicionalmente, de amar universal e igualmente a todos. Paulo fala desse amor exemplar, modelar, pleno, absoluto e perfeito de Deus, não apenas nos alcançando como objeto do seu amor, mas alcançando-nos porque é derramado em nossos corações. E aí sim, vamos descobrir nas Escrituras que quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, e quando nós permitimos que esse amor encha a nossa vida, que esse amor ocupe os espaços de nossa vida, que esse amor consiga completar a nossa vida, quando nós permitimos que esse amor encha o nosso ser, o que acontece é que esse amor de Deus começa a transbordar. O que acontece quando algo é derramado sem limite no recipiente, principalmente quando aquilo que é derramado é muito maior em seu conteúdo do que o recipiente que o recebe, é que aquilo começa a transbordar. E o que nós descobrimos nas Escrituras é que é essa a proposta de Deus. Deixe que meu amor encha o seu coração. Deixe que meu amor seja derramado em seu coração. Permita que esse amor comece a encher a sua vida. E o que vai acontecer, naturalmente, é que esse amor começará a transbordar. E a Bíblia nos traz algumas indicações de como isso acontece. O amor de Deus derramado em nossos corações transborda em solidariedade. Conseguimos ver os outros, conseguimos enxergar os outros em suas necessidades, o que nem sempre é o nosso natural. Nosso ímpeto natural é olhar para nós mesmos, é preocuparmos-nos com nós mesmos, com nossas próprias necessidades, com nossos próprios interesses. Teoricamente, quando nossas necessidades forem supridas, podemos nos preocupar com as dos outros. Teoricamente, porque alguém já disse que a medida do ter nunca enche. As nossas necessidades nunca serão supridas plenamente. Sempre haverá ainda um desejo não realizado. Sempre haverá ainda um sonho que não se concretizou. Sempre haverá ainda uma expectativa que ainda não é experimentada como algo real.
Se nós esperarmos que todas as nossas necessidades, acrescidas dos nossos desejos, estejam plenamente satisfeitas, para então dedicarmos alguma atenção aos outros, isso não acontecerá. O que nós precisamos entender é que o amor de Deus faz com que consigamos enxergar as necessidades dos outros, quando as nossas ainda existem e quando as nossas ainda persistem. E você vai perceber que uma das coisas mais lindas que nós encontramos nas Escrituras é quando nós percebemos alguém que consegue enxergar o outro, algumas vezes antes de a si mesmo. Para mim, uma das frases mais bonitas das Escrituras está no livro de Jó. No final do livro de Jó, quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Jó não é o personagem que nós veríamos prostrado para orar pelos outros. Jó seria o personagem que frequentaria assiduamente a lista dos pedidos de oração. Ele era alguém para receber oração, alguém para receber intercessão, não alguém para orar pelos outros. Ele era alguém em extrema necessidade, alguém que fora destituído de tudo quanto tinha. Encontrar Jó orando pelos outros, encontrar Jó intercedendo pelos outros, é algo surpreendente. Mas é bonito perceber que é justamente aí que Deus age na vida de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós conseguimos cumprir aquilo que Jesus propõe, fazer o bem a todos. Conseguimos distribuir bondade para com os outros, porque o amor de Deus que enche o nosso coração, nos faz erguer os nossos olhos e sinceramente estar interessados nas necessidades dos outros. E enfatizei a palavra sinceramente, irmãos, porque nós passamos todo o tempo a perguntar aos outros como eles vão. Talvez na grande maioria das vezes não estejamos honestamente interessados em saber como eles vão. Para nós é muito mais conveniente, muito mais simples ouvir como resposta: estou bem. Que bom, que bom. Nem sempre estamos prontos a ouvir de verdade as necessidades das pessoas, suas angústias, suas ansiedades, suas inquietações. Nem sempre nossos ouvidos estão abertos para ouvir as queixas de alguém que está sofrendo. Nem sempre nossos corações estão abertos para receber as dores de alguém que padece. Nem sempre nosso ombro está pronto a ser suporte e a receber a face de alguém que chora. Mas quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, ele transborda em solidariedade. Mas não apenas isso. Descobrimos nas Escrituras que quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, ele transborda em tolerância. E aqui eu não preciso ir muito longe para dizer que tolerância é um artigo em extinção. Anda meio escasso em nossos dias, né? Uma das frases das quais mais gostamos, das expressões mais frequentes hoje é tolerância zero, né? E costuma ser a atitude da maioria das pessoas, né? Aliás, 100% da população mundial está estressada. Essa palavra foi acrescida ao nosso dicionário não há muito tempo, mas hoje se universalizou. Estressados como nós estamos, nós podemos ser qualquer coisa menos tolerantes. Que, aliás, bem baixinho aqui para nós, tem gente que exige uma dose de tolerância adicional. Isso é verdade. A gente tem que admitir que tem gente que demanda um pouquinho mais, certo? Alguns diriam muito mais. Bem, é verdade. Nós somos desafiados a ser longânimos. E já falei sobre isso aqui em outras ocasiões. Longanimidade é a paciência em relação aos outros. Mas, irmãos, como isso é difícil quando nós vivemos num mundo onde as pessoas não estão muito habituadas a agir assim. Onde nós temos uma dificuldade muito grande para ser tolerante com quem pensa diferente, com quem age diferente, ou com quem tem um modo de fazer as coisas diferente do nosso,
ou com quem tem um ritmo de fazer as coisas diferente dos nossos. E eu gosto de falar de ritmo, porque os irmãos têm que ter muita tolerância com um baiano, né? O ritmo é outro. Mas são diferentes. As pessoas são diferentes em seu ritmo, as pessoas são diferentes em seu modo de fazer as coisas, são diferentes em suas prioridades. Há coisas que são extremamente importantes para mim, não são tão importantes assim para o outro. Isso às vezes cria uma dificuldade tão grande no relacionamento. Entender isso é um desafio tremendo. E é interessante que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Há pessoas que precisam de admoestação, há pessoas que precisam de ânimo, há pessoas que precisam de força, mas todo mundo precisa de paciência. Nós precisamos, irmãos, ser longânimos, sim, e essa longanimidade é possível quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, quando nós substituímos nosso ímpeto pela intolerância, pela possibilidade de ser tolerantes, porque o amor de Deus amortece os ataques que recebemos. O amor de Deus suaviza os impactos que recebemos. O amor de Deus nos torna muito mais capazes de assimilar os golpes presentes nas atitudes das pessoas, nas palavras das pessoas, e muitas vezes na violência que é desfechada contra nós pelas pessoas com as quais convivemos. Quando Jesus propõe no Sermão do Monte esta capacidade de não resistir àquele que é mau, de não lutar com ele, de não enfrentá-lo, isso requererá de nós a capacidade para tolerar que nós encontramos no amor de Deus que é derramado em nossos corações. Esse amor transborda em solidariedade, esse amor transborda em tolerância, mas é bom ver que, de acordo com as Escrituras, esse amor de Deus derramado em nossos corações transborda em desprendimento. E aqui, mais uma vez, nós lidamos com uma tendência natural, que é o apego aos bens materiais. Nós somos muito apegados ao que temos, algumas vezes até apegados ao que não temos ainda, né? Mas ao que desejamos ter. Mas é o nosso natural, é a nossa tendência natural. As pessoas costumam brincar dizendo que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? É a parte que mais nos atinge. Brinco muito com as pessoas que vou batizar aqui, dizendo: olha, não é recomendável que você entre no batistério com a carteira, embora alguns recomendem que se faça, porque é a primeira parte que deveria ser batizada. Mas, na verdade, nós temos alguma dificuldade para lidar com isso, para ser desprendidos. Não é sem razão que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns se apressam a dizer: não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É verdade, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é o apego excessivo aos bens materiais, é a valorização extrema dos bens materiais sobre todas as coisas. E às vezes Deus nos prova e nos testa. Jesus um dia se encontrou com alguém para quem os bens materiais era o que havia de mais valioso e mais precioso. Jesus fez um teste. Você quer ir para o céu? Faça o seguinte: venda todos os seus bens, distribua entre os pobres e venha me seguir, você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem rico se afastou, desanimado, triste, ao descobrir que o preço era alto demais. Desprender-se dos bens materiais, o que Jesus requeria dele, era difícil demais para ele. É claro que a palavra de Deus não ensina que qualquer que queira seguir a Jesus precisará fazer voto de pobreza e desfazer-se de tudo que tem. Não é esta a ideia. A ideia é que nós precisamos entender o que é realmente importante em nossas vidas
E muitas vezes, o que dificulta nossa atitude diante de Deus e diante dos outros é o nosso apego aos bens materiais. Quando a palavra de Deus nos diz, literalmente, lá em Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria, é para nos lembrar que ao valorizarmos extremamente os bens materiais, nós estamos tornando os bens materiais um Deus. E quando na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nós aprendemos que a avareza é falta de fé, porque o autor diz que nós, ao invés de ser avarentos, devemos confiar em Deus, que diz, não te deixarei, nem te desampararei. É porque, na verdade, a palavra de Deus, com muita sinceridade, trata da dificuldade que temos muitas vezes ao nos prendermos aos bens materiais, mas é principalmente na hora de dividir com os outros que nós temos uma grande dificuldade. Acho lindo o que Paulo escreve sobre os crentes da Macedônia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Vejam que testemunho bonito Paulo dá. E ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que coisa linda! Paulo diz que é testemunha de que os crentes da Macedônia receberam a graça de Deus derramada em seus corações. Isso fez com que eles, em sua pobreza e de sua pobreza, retirassem o que podiam, e diz Paulo, mais do que podiam, para ajudar aqueles que necessitavam. Gostoso ver, inclusive, que Paulo inclui uma palavra muito especial aqui. Eles manifestaram abundância de alegria. Já perceberam que quando nós damos movidos pelo amor, ainda que isso implique num preço alto para nós sentimos alegria. A alegria que nos falta quando nós damos mesmo sobras, mas não há amor no nosso coração. A alegria está presente a partir daquilo que nos move. Quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, ele transborda em desprendimento e em voluntariedade. Eu sei, irmãos, que tudo isso se nos apresenta como desafiador. Solidariedade, tolerância, desprendimento. Mas a palavra de Deus nunca apresentou um desafio sem apresentar a solução. E é por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ao falar do fruto do Espírito, deixa claro que esse amor não é produzido por nós, não é fabricado por nós, não é construído por nós. Ele é resultado da ação de Deus em nosso coração. Quando ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele deixa claro para nós que estas coisas são resultado da ação de Deus em nós, e que eu posso me conformar e parar de me debater lutando com minhas próprias forças para amar quem eu não consigo amar, para dividir o que eu não gostaria de dividir, para tolerar aquilo que me irrita profundamente. Eu posso buscar em Deus, o seu agir em minha vida, e a minha comunhão com Deus, e minha relação com Deus,
que produzirá esse efeito em minha atitude. Volto à expressão com a qual começamos esta mensagem, porque ali o apóstolo Paulo diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derrama em nós o seu amor. Ele nos enche do seu amor, de tal maneira que nós experimentamos a alegria de ser amados, acrescida da alegria de amar. Que Deus nos faça conhecer mais do seu amor, experimentar mais do seu amor e deixar que esse amor transborde em nossa vida e em nossas relações. Amém. Cantemos o hinário para o culto cristão, Perdoa-me, Senhor. Nós vamos orar nesse instante, mas por alguns instantes eu gostaria que o fizéssemos em silêncio, cabeça baixa,
cada um de nós conversasse com Deus para expressar sua gratidão pelo amor de Deus. Como é bom nos sentirmos amados por Ele, como é bom sabermos que o amor dEle nos atinge e nos alcança. Mas que orássemos também pedindo a Deus que derramasse mais do seu amor em nossa vida, de tal maneira que esse amor transbordasse em nossas atitudes, em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossas ações em relação aos outros. Que esse amor pudesse ser demonstrado no modo como nós vivemos. Vamos orar ao Senhor nesse instante, talvez pedindo perdão por aquilo que tem faltado em nossa atitude, por aquilo que as pessoas não têm conseguido encontrar em nós do amor de Deus. As pessoas não têm conseguido ver em nós. Pedir a Deus que traços desse amor se verifiquem no modo como nós vivemos. Escuta a nossa oração, Senhor. Cada um de nós que somos teus filhos, reconhecemos que muitas vezes agimos movidos por nosso ímpeto egoísta, individualista. Nos parece muito mais fácil preocuparmos-nos apenas com nossos próprios problemas, esquecidos das necessidades dos outros. Ajuda-nos, Pai, a ser solidários. Ajuda-nos a ser tolerantes, ajuda-nos a ser desprendidos, ajuda-nos a valorizar as pessoas mais do que as coisas, ajuda-nos a perceber e a ser tocados pelas necessidades das pessoas, ajuda-nos a ser instrumentos teus para abençoar vidas, para suprir necessidades, para amenizar dores, para consolar corações. Ajuda-nos a ser ouvidos atentos ao choro dos que sofrem. Ajuda-nos a ter corações abertos ao clamor dos que padecem. Ajuda-nos a ser anjos teus, para suprir necessidades. E ajuda-nos a fazer isto com alegria que só o teu amor pode proporcionar. Ajuda-nos a viver para servir, ajuda-nos a viver para dar, ajuda-nos a viver para compartilhar, que a nossa vida seja enriquecida pelo convívio com os outros, à proporção em que somos instrumentos nas tuas mãos. Abençoa-nos, Pai, move-nos, usa-nos. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final deste culto. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos quantos aqui estiveram presentes, mas também àqueles que, através do rádio, da internet, têm acompanhado este culto. É muito bom contar com a sua participação. A todos o desejo de uma semana ricamente abençoada por Deus. Lembrando o nosso encontro para aqueles que levantam cedo, às 6 da manhã, no canal 4, TV Tribuna, de 6 às 6h10, estaremos juntos, chegando até o seu lar, com a reflexão da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar especificamente o livro dos Salmos. Estamos aí na sequência, no programa de amanhã, fugiremos à sequência apenas para fazer uma referência ao Salmo 119, em alusão ao Dia da Bíblia celebrado hoje. No restante da semana retomaremos nossa sequência de estudos nos Salmos e esperamos que de alguma forma essa palavra possa ser útil para a sua vida. Desejando a todos uma semana abençoada por Deus, eu os convido a se colocarem de pé neste momento para a bênção, após o que nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, e após a saída dos pastores, os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.